E hoje nós vamos começar uma série de mensagens baseada no Evangelho segundo Mateus. Eu quero pensar neste Evangelho, o Evangelho segundo Mateus. Mateus, as boas novas do reino de Deus. Esse é o título geral da série. Nós vamos passar expositivamente por todo o Evangelho segundo Mateus, estudando-o, compreendendo este Evangelho, entendendo o que ele quer dizer para o século XXI, o que a palavra de Deus quer comunicar para o século XXI. E eu já peço que você abra sua Bíblia aí, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, e hoje a primeira mensagem é Nascido para reinar. Nós vamos falar de Jesus, ele nasceu para reinar. E Mateus capítulo 1 nós vamos ler, é um trecho que aqueles que se aventuram em começar a leitura da Bíblia, por exemplo, se você decidiu começar pelo Evangelho segundo Mateus, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, você vai encontrar uma lista de nomes. E o desafio já começa aí, porque é um jeito diferente de escrever, é uma forma diferente de escrever. Então, eu aconselho você a tomar nota, a ter a sua caderneta aí, um caderninho, escrever aquilo que Deus for falando ao seu coração, aquilo que você for compreendendo. É muito importante quando você lê a Bíblia, com um caderno, com algum suporte para anotação, você cresce mais. E o capítulo 1 diz exatamente da genealogia de Jesus. Capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Parei no versículo 6, agora eu vou dar um salto, e eu quero que você me acompanhe aí, a partir do versículo 12 agora, tá bom? Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Preste muita atenção no verso 17. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi. 14 gerações de Davi até o exílio na Babilônia. E 14 do exílio até o Cristo. E o texto continua, eu quero ler apenas o 18, dizendo assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. E aí conta-se a partir do versículo 18, como o nosso Salvador nasceu. Quando você se depara com uma genealogia, um registro desse detalhado, você percebeu que eu saltei alguns nomes, para a leitura não ficar muito extensa, mas depois você pode ler em sua casa. A gente se pergunta, nós, leitores do século XXI, a gente se pergunta assim, mas por que começar um livro com essa lista de nomes? Alguns nomes estranhos, eu até fiquei preocupado com a Denise, que interpreta para os surdos, a comunidade do silêncio, o Ministério do Silêncio, como é que ela se virou aí para falar cada um desses nomes. São nomes estranhos, estranhos aos ouvidos de um brasileiro no século XXI. Mas deixa eu contar uma história para você, você vai entender melhor. Em 2019, eu fui com um grupo da igreja, nós éramos em 39 pessoas, para uma viagem à Terra Santa, Israel, e nós fizemos Israel, Jordânia e Turquia. Foi uma viagem maravilhosa, vários irmãos da igreja participaram desta viagem. E nós iríamos entrar na Jordânia, e ali paramos em frente à imigração, na Jordânia, e tinha uma fila enorme, e eu era o último da fila, eu quis ficar por último, eu era o líder espiritual daquela caravana, e passaram-se um a um, e eu fiquei por último, e quando chegou ali no guichê, aquela pequena entrevista,
a guia estava ao lado, interpretando, né, o árabe, para que eu compreendesse bem, e a pergunta era simples. Aquela mulher que estava atendendo ali, na imigração, olhou nos meus olhos e perguntou, qual o nome do seu avô? E a guia interpretou, pastor, ela quer saber o nome do seu avô. Meus irmãos, deu um branco. Simplesmente desapareceu o nome do meu avô. Sumiu. Eu não lembrava nem do avô paterno e nem do avô materno. E aí eles me conduziram para uma salinha, perguntaram algumas outras vezes, qual o nome do seu avô? A própria guia me disse, pastor, você não sabe o nome do seu avô? Está tendo alguma inconsistência aí, eles querem saber o nome do seu avô. E aí eles me conduziram para uma sala, e eu fiquei ali com alguns oficiais, a guia não pôde entrar, então era uma língua estranha para mim, eu não conhecia o árabe, e eles chegavam um a um e me perguntavam, qualquer coisa, agora eu não vou saber dizer, mas na minha mente eu sentia que eles estavam perguntando qual o nome do seu avô. E para todos eles eu dizia, eu não sei o nome do meu avô, eu não sei. E eu estava correndo um risco de ser o único da caravana a não entrar na Jordânia. Ia ser uma frustração terrível, ia ser uma decepção, porque eu não lembrei do nome do meu avô. Depois de 1h30, mais ou menos, 1h30 minutos, com alguns vindo ali, perguntando qual o nome do seu avô, quer dizer, eu acho que eles estavam perguntando isso, eles colaram na minha mochila um adesivo escrito em árabe, naturalmente eu não sabia o que estava escrito, e aí quando eu saí da imigração, eu entrei na Jordânia, graças a Deus, aí a guia, eu perguntei para ela, Estela, o que está escrito aqui? Porque eu fiquei muito incomodado, extremamente incomodado com aquela frase em árabe. E aí a guia, brincando comigo, olhou nos meus olhos e disse assim, pastor, aí está escrito, ele não sabe o nome do seu avô. Ele não sabe o nome do seu avô. Ela estava brincando, naturalmente, porque o que estava escrito ali, depois eu descobri, é assim, averiguado. Isso foi bom porque eu não parei em lugar nenhum mais. Quando eles liam aquilo ali, já sabiam que eu já tinha passado pela inspeção e estava tudo tranquilo, ok? Agora, voltando ao texto de Mateus. Você entendeu por que Mateus começou o seu livro falando desses nomes, falando de todas essas realidades? Porque o propósito do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, era apresentar Jesus como Messias de Israel. Sabe, todas aquelas esperanças profetizadas, ansiadas pelo povo da antiga aliança, anunciadas pelos profetas do Antigo Testamento, agora, naquele momento exato da história do povo de Israel, aquilo tudo estava se cumprindo. E Mateus queria, de início, que aquele povo que tivesse acesso, que era o povo judeu, que tivesse acesso à sua escritura, ao seu evangelho, que aquele povo entendesse que Jesus tinha uma linhagem, que Jesus tinha uma origem bem ancorada, bem fundamentada. Em outras palavras, Jesus, para entrar na vida daquele povo como Messias, como rei e Messias, porque o Evangelho, segundo Mateus, é o Evangelho do reino de Deus, anunciado e enunciado pelo seu Messias, o Messias de Deus. E Mateus queria que aquelas pessoas que tivessem acesso a esse Evangelho soubessem de início que Jesus sabia bem qual era o nome do seu avô. Hoje, se eu fosse escrever minha genealogia, eu diria José Júnior Oliveira da Silva, filho de José Martins da Silva, filho de José Balbino da Silva, e por parte de mãe, filho de Maria Rosa Oliveira da Silva, filha de Francisco Baltazar de Oliveira e filho de Antônio Mariano. Até o meu bisavô eu cheguei. Eu nunca mais esqueci o nome do meu avô e sei até agora o nome do meu bisavô. Então Jesus sabia o nome do avô dele. Por isso a genealogia. Era para mostrar essa conexão. E o Evangelho segundo Mateus é um evangelho de pontes. Há muitas pontes que são estabelecidas, eu vou falar de algumas delas aqui. A primeira delas está aqui bem no início. Pontes do Antigo com o Novo Testamento. Está aqui, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Ou seja, ele está entrando na história do povo como Messias. E Mateus faz questão de dizer, de início, que Jesus
era descendente de Davi, portanto ele tinha uma linhagem real, e ele também era descendente de Abraão, o fundador do povo hebreu, povo judeu. Ele estava fundamentado. Olha que coisa interessante. Davi, ele era o rei escolhido por Deus, extremamente respeitado na mentalidade dos judeus daquela época. E Abraão Avino, o pai Abraão, o pai da fé, eles consideravam os judeus, aqueles que criam, os judeus eram filhos de Abraão. E depois, Jesus vai demonstrar, depois, já na sua maturidade, que qualquer um, seja judeu ou gentil, que cresce no Messias, que depositasse confiança nele, que acreditasse nele, seria também chamado de filho de Abraão. E o apóstolo Paulo desenvolve essa teologia, dizendo que nós herdamos as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. Por isso ele começa dizendo, esse Jesus, ele tem um lastro, ele tem uma linhagem real, ele nasceu para reinar. Israel, o tempo acabou, a espera findou, o Messias chegou, ele vai estabelecer o reino de Deus, ele vai começar um novo tempo, ele vai começar um novo processo no mundo todo. Israel, esse Jesus, esse Yeshua, nasceu para reinar. Mas há uma outra ponte, o Êxodo, por exemplo. Quando nós lemos Êxodo 34, dos versos 27 a 28, nós encontramos Moisés, ele vai ao monte, ele passa 40 dias e 40 noites em comunhão com Deus, e depois, quando ele desce, ele entrega a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele entrega em tábuas, você leu essa história, está em Êxodo capítulo 34. Ele entrega depois desses 40 dias. Olha a ponte com o Novo Testamento, olha a ponte com o Evangelho de Mateus. No capítulo 4, por exemplo, Jesus passa 40 dias e 40 noites no deserto, e depois deste tempo, ele entrega o sermão do monte, o sermão da montanha. Capítulos 5, 6 e 7. E alguns estudiosos afirmam que estes capítulos, o Sermão da Montanha, 5, 6 e 7, eles se configuram na Torá de Yeshua, na Torá do Messias. E a conexão com Êxodo não para aí, não para aí. Quando a gente encontra lá em Mateus 17, a transfiguração, você lembra dessa experiência? Jesus sobe ao monte, está lá Tiago e João com ele, Pedro, e aí ele se transfigura, ele fica translúcido, há uma experiência mística, uma teofania, ele se manifesta ali, e ao lado dele estava Moisés e Elias, metonimicamente simbolizando todo o Antigo Testamento. Moisés, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e Elias, os profetas, ou seja, o Tanar, é como eles chamam a Bíblia judaica. Eles estavam ali. E aí surge aquela voz que se manifesta naquele monte dizendo, este é o meu filho, a ele ouvi. Isto é, a partir de agora, a partir desta nova aliança, vocês vão ouvir toda a Bíblia, todo o Antigo Testamento inclusive, a Torá, os profetas, vocês vão ouvir a partir de Cristo, a partir de Jesus. Ele vai ser a linha de interpretação, ele vai ser a manifestação dessa interpretação. A ele ouvi. Mas eles conversaram muitas coisas, e o Evangelho segundo Mateus não nos conta o que eles falavam. Mas esse trecho também está registrado em Lucas. E lá em Lucas, meus irmãos, prestem muita atenção. Eu, se fosse você, anotaria isso de verdade. De verdade. Lá em Lucas capítulo 9, onde ele registra a experiência da transfiguração, no versículo 31, diz Lucas, ele conta sobre o que eles conversavam. E eles estavam conversando sobre a partida de Jesus dessa terra, o modo como ele partiria dessa terra. E aí o texto é muito emblemático, diz assim, olha, versículo 31, Lucas 9, eles conversavam sobre a partida de Jesus que estava para acontecer em Jerusalém, a partida. Quando você vai lá na língua do Novo Testamento, a língua original, que é o grego, e quando você, no versículo 31 de Lucas capítulo 9, você lê a palavra partida, sabe o que significa? Sabe o que está escrito lá? Êxodo. Exatamente isso. Êxodo. Êxodo. Levanta da sua cadeira, da sua poltrona, aí, do seu sofá. Levanta aí agora. Repita comigo. Êxodo. Exatamente isso. Ele conversava sobre o seu êxodo. Olha como Mateus, de maneira inteligentíssima e profunda, ele vai
revisando, reeditando, fazendo um upgrade do Antigo Testamento na vida de Jesus, Jesus vai cumprindo nele mesmo o que Israel deveria ter cumprido e falhou. O que Mateus está registrando, e Lucas nos ajuda nessa compreensão, é que ele estava apontando para a cruz. A cruz é o segundo mar vermelho. A cruz é a verdadeira libertação. A cruz é a última e definitiva libertação do povo de Deus. De todos aqueles que depositam, ele estava dizendo, eles conversavam sobre o seu êxodo. Sobre o seu êxodo. Olha que coisa maravilhosa, olha que ponte, que conexão maravilhosa. Na cruz do Calvário nós encontramos uma travessia definitiva, uma travessia da morte para a vida, uma travessia do reino das trevas para o reino da luz, o maravilhoso reino da luz do seu Filho amado, Jesus, o Messias. Viram que não é simplesmente uma lista de nomes, que tem muita coisa? Essa é uma conexão importante. As últimas palavras do Antigo Testamento e as últimas palavras de Mateus. Eu preciso fazer apenas um apontamento para você aí. O Antigo Testamento judaico, isto é, a Bíblia hebraica, ela não termina em Malaquias. Você sabia disso? A Bíblia hebraica termina no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas. A Bíblia hebraica termina aí. Quando você lê os últimos versículos da Bíblia hebraica, eu vou ler para você. É segundo livro das Crônicas, capítulo 36, 23. Corra, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia aí, eu vou ler agora. Assim diz Ciro, o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. Ou seja, o Ciro, que também é chamado de Cristo, que é também chamado de ungido, Cristo ungido, Messias no sentido de ungido, para uma tarefa específica, ele era um rei. As últimas palavras dele foi mais ou menos assim: eu recebi toda a autoridade sobre as nações. Eu recebi toda a autoridade sobre as nações. Então, todas as nações, subam para Israel. Eu vou ajudar na construção, eu vou ajudar Salomão na construção deste templo, desta casa para Deus. Todas as nações, a autoridade está sobre mim. Subam! Agora vamos para as últimas palavras do Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus capítulo 28, versos 18 a 20. Jesus começa dizendo como? O ungido de Deus, o que ele diz? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ungido, o Jesus, o Messias do Novo Testamento, as últimas palavras dele foi: toda autoridade me foi dada, portanto, desçam. Desçam para todas as nações. Por isso que na transfiguração ele desce e vai lá no vale encontrar as pessoas feridas, machucadas, carcomidas por suas realidades difusas. Ele desce. O Ciro, o ungido no Antigo Testamento, diz: subam para Jerusalém. Venham ser abençoados na cidade de Jerusalém. Jesus disse, irmãos, eu arrepio. Jesus disse: vão por todas as nações. Todas as nações. É uma outra ponte interessantíssima, maravilhosa essa outra ponte. E a principal, o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, já disse para você, você sabe disso, o Novo Testamento foi escrito em grego originalmente. E quando você lê em grego, Mateus capítulo 1, versículo 1, em português está assim, olha: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mas essa expressão, registro da genealogia de Jesus Cristo, na língua grega, ela está assim: Biblos Gênesis. Biblos Gênesis. Literalmente significa o livro de Gênesis de Jesus. O livro de Gênesis de Jesus. Ah, quando eu li isso, eu vibrei. Quando eu li isso, eu vibrei. Porque eu sei que a tradução para Biblos Gênesis é genealogia. Eu anotei aqui, por exemplo, o que o rabino David Stern disse sobre isso. Ele diz assim, olha as traduções possíveis. Está na chave linguística do Novo Testamento: surgimento, origem, nascimento,
história do surgimento, genealogia ou registro genealógico, ou literalmente livro de Gênesis. Livro de Gênesis. Aí saltou aos meus olhos, minha mente fervilhou, meu coração se aqueceu, ferveu, porque a minha mente foi lá para o livro de Gênesis. O que o capítulo 1 do livro de Gênesis estava anunciando? A criação. O que o capítulo 1 de Mateus está anunciando? A redenção. Gênesis capítulo 1, criação. Mateus capítulo 1, redenção. E as mesmas realidades, o mesmo cenário que a gente encontra lá em Gênesis capítulo 1, calma, eu vou passar para você. O mesmo cenário em termos de criação do mundo, criação do universo, criação do planeta Terra, criação dos seres humanos, o mesmo cenário nós transportamos, nós não, né? Mateus. Mateus transporta existencialmente, espiritualmente, para o cenário da redenção, que é uma recriação. A redenção nada mais é do que uma recriação. Entra na redenção quem é nascido de novo, quem é regenerado. Captou? Anotou aí? Pegou? Então vamos lá. Vamos lá. O que a gente encontra em Gênesis capítulo 1? Prestem atenção nas conexões agora. Nas conexões. Dá um cutucão no seu marido aí, ele está dormindo? Pede para ele anotar, ele não vai dormir mais. Anota aí. Eu quero chamar a sua atenção, você precisa vibrar com o que Deus está falando aqui através de Mateus. Você precisa vibrar com isso. Precisa alegrar o seu coração com isso. Preste atenção. O que Gênesis capítulo 1 diz? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Esse é o cenário da criação. Deus vai criar a partir do nada. Ex nihilo é a palavra latina. É criar a partir do nada. A terra era sem forma e vazia. Criação. E Mateus 1, no cenário da redenção, as vidas eram sem forma e vazia. Essa família de Jesus era complicada. Qual é o nome do seu avô, Jesus? Eu vou dizer o nome do meu avô, mas ele também era complicado. Se dependesse da genealogia de Jesus, para ele ser tudo que ele foi, ele não seria simplesmente. Porque eram vidas sem forma e vazia. Assim como você e eu. Vamos começar com Abraão. Abraão recebeu uma promessa de Deus, mas em algum momento ele se perde, ele quer dar uma mãozinha para Deus, ele se complica, ele se deita com a escrava de sua esposa e ele tem o Ismael, e os problemas relacionados a isso estão até hoje aí presentes na geopolítica. Você tem Jacó, calcanhar é o significado do seu nome, mas também significa suplantador. Ele enganou o seu pai, ele enganou o seu irmão, ele tentou enganar o seu tio, foi enganado por ele, até que ele se encontrou com Deus lá no Val de Jaboque, mas a sua vida também, do ponto de vista espiritual, era sem forma e vazia. Você está compreendendo? Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas era uma vida sem forma e vazia também, em muitos aspectos. Ele adultera com Batseba, que aparece aqui, depois vamos falar dela. Ele adultera, e ele, para esconder o seu adultério, ele praticamente manda matar Urias. Esse era o Davi que tinha coragem de olhar nos olhos de gigantes, como Golias e os seus irmãos, mas ficou 2 anos sem ter coragem de olhar nos olhos do seu filho Absalão. Davi, gente. Tem outros. Por exemplo, aparece aí Tamar. Tamar, ela, nora de Judá, ela se fingiu, se disfarçou de prostituta, foi até a esquina rodar bolsinha, enquanto Judá passava, e ela se deitou com ele para dar uma forcinha também, para que uma promessa fosse cumprida, porque ela queria dar filhos para que o nome do seu esposo não se apagasse na terra, não fosse excluído da terra, mas ela se utiliza desse artifício e se deita com o próprio sogro. Tamar. E aí a Bíblia cita outros nomes de mulheres. A Batseba, que eu já falei. Batseba é uma mulher linda, bonita, mas foi tomar banho pelada lá na frente do rei Davi, a uma certa distância.
E deu no que deu, você sabe o que aconteceu. O texto é claro lá. E Batseba, ela entra na genealogia, essa vida sem forma e vazia, entra na genealogia do nosso Senhor. E Ruth, uma moabita, que nem podia entrar no templo, era uma moabita, entra, ela se torna bisavó do Davi. E há outros. Raabe, por exemplo. A Raabe entra na galeria da fé lá de Hebreus capítulo 11, e ela foi usada por Deus para salvar a vida daqueles espias e, consequentemente, todo o povo de Israel, num gesto simples de esconder os espias, mas Raabe era prostituta. Durante muitos anos ela ganhou a vida vendendo o seu próprio corpo, mas agora, quando nós lemos sobre a genealogia de Cristo, nós a encontramos aqui. Aliás, meus irmãos, não era comum ter nas genealogias judaicas o nome de mulheres. Então, em outras palavras, é como se o Espírito Santo estivesse sussurrando aos ouvidos de Mateus. Mateus, ei, vai lá e diz para eles, Mateus, diz para eles que no meu reino, no reino do Messias, o Messias de Israel, no meu reino, as mulheres terão vez e voz. As mulheres terão vez e voz no meu reino. Preste atenção nisso, é muito lindo. E há outros, não tem tempo para a gente citar de tudo, mas eu quero falar de Manassés, por exemplo. Manassés virou um bruxo, irmãos. Ele sacrificou seus filhos a Moloque e a outros deuses. Ele fez com que Israel pecasse, vida sem forma e vazia, vazia de tudo. E Roboão? Roboão, ele dividiu o reino. Dividiu o reino. O povo foi falar com ele: ô Roboão, facilita as coisas aí. O Salomão, nos últimos anos de reinado, ele complicou muito as coisas. Maneira um pouquinho. O Roboão foi conversar com quem? Com seus amiguinhos. E os seus amiguinhos disseram assim: não. Diga para eles que o seu dedinho mínimo é mais grosso do que a cintura do seu pai. Pesa a mão mesmo, para esse povo te respeitar. O Roboão agiu imaturamente, uma política horrível, péssima, e ele simplesmente foi o responsável pela divisão do reino de Israel em reino do sul e reino do norte. Perceberam? Quer mais? Precisa de mais? Vidas sem forma e vazia. Olha que coisa, está aqui na genealogia de Jesus. O que isso tem a ver com a gente hoje? Pedro alcança esse propósito. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18, ele diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Vocês sabem que não foi por ouro ou prata que vocês foram resgatados, redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Sabe o que me encoraja? Se eu olhar para os meus antepassados, eu vou encontrar também um rastro de vazio existencial, um rastro de tristeza, de tendência à melancolia, de tendência à depressão. Mas quando eu olho para a genealogia do Cristo, do Messias, o meu coração se enche de esperança, e eu posso dizer, desse cenário de redenção, sem forma e vazio, o Senhor pode gerar vida, vida plena, vida verdadeira. Ele pode constituir um reino a partir do nada, a partir de uma matéria-prima absolutamente falsificada, fragilizada, sem importância, vazia. Ele pode fazer algo extraordinário, Ele pode arrumar o meu mundo, Ele pode dar jeito no meu mundo interior, Ele pode dar jeito na minha casa, no meu casamento, na minha família, Ele pode dar jeito, bendito seja o nome do Senhor. É extraordinário. O cenário da criação, a vida era sem forma, o mundo era sem forma, a terra era sem forma e vazia. Cenário da redenção, vidas sem forma e vazia. Mas como é que Deus faz essa mudança? Lá em Gênesis, o Espírito pairava sobre a face das águas. Essa expressão pairar, ela significa no texto hebraico como uma ave, cria a imagem de uma ave que está sobrevoando, preparando-se para chocar a sua ninhada,
Assim é o Espírito. O Espírito paira, ele pairou sobre essas vidas arrebentadas, essas vidas moralmente inadequadas, essas vidas. Ele pairou para dizer: ei, o meu abraço é pela graça, o Messias chegou. E como João nos diz no capítulo 1, ele diz assim, que nós vimos o Messias, nós o enxergamos, e ele era cheio de graça e de verdade. Não é a graça no sentido de ser a mais importante, mas é no sentido de abraçar a verdade. A graça de Deus abraça a verdade. Ei, Mateus, vai lá e conta para eles, conta para a igreja, conta para todo mundo, que é pela graça, é pela graça. O Espírito paira sobre nós hoje. O Espírito está pairando sobre a sua vida hoje. O Espírito está pairando sobre a vida do seu vizinho, sobre a vida do seu chefe, sobre a vida do seu empregado. Ele está pairando, convencendo o homem da justiça, do juízo e do pecado. E quando esse homem se abre, esse cenário da redenção vazio, ele é preenchido pelo Santo Espírito de Deus e a vida nova, a geração de vida nova. Quem gera vida nova não é o intelecto, quem gera vida nova não é a quantidade de coisas que você sabe. Quem gera vida nova é o Espírito Santo de Deus. E ele aparece aqui, em Mateus capítulo 1. Ele aparece quando Maria é informada de que, ó Maria, o que está acontecendo com você é que o Espírito de Deus, ele inoculou algo em você, algo sagrado em você. E o que ele disse também para José, o anjo disse para José, versículo 20, tá, do capítulo 1, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. O que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cenário da criação, o Espírito pairando. E a mensagem é muito clara. Qualquer um, não importa a história, não importa a vida, não importa o registro genealógico, não importa o que veio para trás, não importa o que você fez, qualquer um que der ouvidos à voz do Espírito Santo e que se permitir ser engravidado dessas verdades, engravidado dessa realidade do Messias, engravidado desse poder de Jesus, engravidado desta mensagem simples das boas novas sobre o reino de Deus. Qualquer um que se permitir ser visitado pelo Espírito, engravidado pelo Espírito, vai nascer de novo, e a partir de você, uma nova família vai ser construída, um novo casamento vai ser realizado, tudo se faz novo. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos para o Gênesis mais uma vez. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito pairava sobre a face das águas. E o versículo 3, Gênesis 1, versículo 3, o que diz? O que diz? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja luz, e houve luz. Então, cenário da redenção, Mateus. Há uma lista de nomes, várias pessoas, você já viu, já contei um pouquinho sobre elas. Eu já falei um pouquinho sobre elas, que nós nos identificamos também com aquela lista. Está ali, vida vazia, o Espírito pairando. E aí, a partir do versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, também há essa profusão de luz. É como se com a chegada de Jesus, o Senhor dissesse assim: o meu filho nasceu para reinar. Ele nasceu para ocupar o trono de Davi. Ele nasceu para alcançar todas as nações. Ele nasceu para alcançar sua vida. Haja luz, e houve luz. E por isso que nas narrativas do Evangelho, tanto Mateus, Lucas, Marcos, que são os evangelhos semelhantes, e até mesmo o Evangelho de João, a luz está presente. Os pastores lá no campo viram uma grande luz, uma forte luz. A região que andava em trevas viu uma grande luz. E aqui em Mateus capítulo 1, também há esse cenário da luz. Versos 22 a 23 do capítulo 1. A virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Que significa Deus conosco. Em Jesus,
ele é o portador dessa realidade. É o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. É o Deus que se fez carne, que habitou entre nós e que, pairando através do Espírito sobre o nosso vazio, ele nos resgata da nossa maneira vazia de viver. Essa lista de nomes, ela não é uma simples lista de nomes. É uma maneira, é uma forma muito literária, por sinal, e muito bonita, de Mateus dizer o seguinte: gente, depois de muitos anos de vazio, inclusive profético, depois de muitos anos, inclusive, de um vazio em que Deus não realizava, em que Deus não falava, depois de muitos anos, apresento-lhes Yeshua, Hamashia, apresento-lhes Jesus, o Filho de Deus, apresento-lhes Jesus, o Rei, que vai estabelecer um reino. Ele sabe o nome do seu avô, ele tem de cor o nome do avô, mas ele não vai entrar na história por causa do nome dos seus avós, bisavós, trisavós, Abraão, Davi. Ele vai entrar na história porque ele estava com Deus. E mesmo sendo Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus. Antes humilhou-se, tomou a forma de servo, a forma humana, e achado na forma humana, humilhou-se e foi achado na forma de escravo, de servo. E ainda na forma de escravo, de servo, ele morreu na cruz por nós, pelo que Deus exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E a Bíblia nos diz, esse texto está em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 11. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe o que você precisa fazer agora aí? Você precisa fazer o seguinte: ele nasceu para reinar. Ele reina sobre o Israel espiritual, ele reina sobre a igreja, ele vai reinar futuramente sobre o mundo todo, sobre todas as nações. E esse reinado já está presente entre nós, já foi inaugurado, e ele pode reinar sobre a minha vida. Eu desisto de ser o reizinho da minha vida, eu desisto de ser o dono do meu próprio coração, e eu entrego-me completamente ao Messias para que esse cenário de vazio seja substituído por um cenário de plenitude. Deixa eu orar por sua vida, meu irmão. Nós estamos comemorando hoje uma data tão importante, 68 anos dessa igreja local plantada aqui, servindo a Deus. Mas, antes de qualquer coisa, você precisa abrir o seu coração agora. Você pode falar com o Senhor: ó Deus, a minha vida, eu olho para dentro de mim e eu percebo esse vazio. Vazio de propósito, vazio de existência. Eu percebo tudo isso, Senhor, mas eu sei que o Espírito está agindo, falando ao meu coração. É esse sentimento que eu não consigo compreender muito bem ainda, essas conexões que foram estabelecidas nesta palavra, nesta mensagem, este sentimento de vontade de me entregar a Deus, isso é gerado pelo Espírito, esse sentimento de uma vontade de que Deus recrie a minha terra interior, meu território da alma, que Deus faça tudo novo. Isso só pode vir do teu Espírito. Então, eu me entrego ao Senhor, para que o Senhor, a partir de mim, construa uma nova história, a partir de mim, em nome de Jesus. Meus irmãos, a primeira genealogia da Bíblia está em Gênesis capítulo 5. Depois você lê lá, Gênesis capítulo 5. É a genealogia do primeiro Adão. E lá a ênfase é assim: e nasceu fulano e morreu, e morreu, e morreu. Esse é o refrão que aparece: e morreu, e morreu. A ênfase é numa vida que tem um ponto final na morte. Mas a primeira genealogia do Novo Testamento, Mateus capítulo 1, a ênfase não é na morte. A palavra morte nem aparece na genealogia de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. A palavra que aparece como um refrão, um mote repetido inúmeras vezes é: e gerou, e gerou, e gerou, e gerou, e gerou. A ênfase é na vida. Vida para você, vida para sua casa, vida para sua família. Não desperdice essa oportunidade. Entregue-se a Jesus. Aí mesmo, entregue-se a Jesus. A ênfase é na vida, em nome de Jesus.